Você se lembra do episódio Fit to be Tired, do Tom e Jerry? Aquele em que inventam uma lei mandando os cães ficarem sempre amarrados. O Bulldog Spike fica preso na casinha e o Tom se aproveita. Provoca, debocha, dá tapa na cara, joga casca de banana porque sabe que o cachorro não pode reagir. Só que vem a reviravolta, a lei é revogada, Spike fica livre. E aí, meu amigo, quem tem que correr desesperado é o gato folgado que achava que estava por cima. Pois é, essa semana o Brasil virou um desenho animado desses. Flávio Dino e Alexandre de Moraes passaram o dia provocando o Bulldog chamado Estados Unidos, dizendo que a Lei Magnitsky não vale aqui. Riram, debocharam, bancaram o Tom de terno e gravata. Mas no final, adivinha? O Bulldog americano soltou a coleira e foi direto morder Dino e Xandão. E agora não tem desenho animado que salve. Como se não bastasse acordar cedo, trabalhar, pagar as contas, a gente ainda tem que carregar o Brasil nas costas para pagar a mamata dos petistas. Chega uma hora que o corpo reclama, não aguenta. E se você tem dores nas juntas e nas articulações, seus movimentos ficam limitados e você deixa de fazer um monte de coisas. É por isso que você precisa conhecer o NatoShark dia e noite. Ele é um suplemento alimentar natural, feito para ajudar no tratamento das dores nas juntas e articulações. Veja a reação dos inscritos aqui do canal. NatoShark contribui e auxilia no alívio das dores durante o dia e ajuda na recuperação das cartilagens e ossos durante a noite. Ah, e o NatoShark tem um alívio também para o seu bolso. Você pode parcelar em até 10 vezes sem juros e não paga taxa de entrega. Além do mais, a NatoShark tem mais de 20 anos de mercado e é uma marca que apoia a direita e os conservadores. Num país com tantas grandes empresas que fizeram L, a gente tem que apoiar aquelas que têm os mesmos valores que os nossos. Então, não perca tempo, ajude o seu organismo a diminuir essas dores chatas e tenha mais qualidade de vida. Ligue para o número que aparece na tela ou acesse o link na descrição desse vídeo e peça o seu NatoShark dia e noite, agora mesmo. Quando o ministro da toga plus size Flávio Gordino tentou blindar seu colega Alexandre Uglandi dos efeitos da Lei Magnitsky, sem perceber, ele colocou em movimento uma máquina enorme de guerra financeira, tecnológica, cultural e política, maior até do que a cintura dele, o rolo compressor geopolítico americano. Uma máquina tão bem projetada, azeitada e com engrenagens tão inteligentes e autossuficientes que precisa apenas de um pequeno peteleco para causar um apocalipse automático em todo o sistema do Bananil em questão de semanas. A máquina já estava quente, com o motor rugindo e querendo acelerar antes da canetada do Dino, alimentado pelo combustível autodestrutivo, que foi a matéria do Washington Post, em que Xandemar faz bravatas contra Trump. Matéria, aliás, escrita pela presidente do fã-clube da Daniela Lima. Sim, eu tô falando sério. Tive o privilégio de dividir a tela por uns minutinhos com minha musa Daniela Lima. Eu só gostaria de dizer que não havia melhor escolha. Essa mulher vai dominar o mundo. Daniela Lima. Diga-me com quem andas. Eu ando com ela, com Daniela Lima. O que diferencia Daniela Lima de
quem a detrata é que Dani está sempre comprometida com a verdade. O conselheiro de Trump, Jason Miller, disse apenas: Não se preocupe, estamos observando. Sim, enquanto os togados batiam no peito e faziam macaquices em frente ao homem mais poderoso do mundo, ele estava assim. E aí, poucas horas depois, no que tem o maior jeitão de ação coordenada e ensaiada dos togados para se protegerem, o rocambole do inferno deu a canetada. Disse que decisões de leis estrangeiras só têm validade no Brasil se o STF deixar. Bom, de acordo com o entendimento do STF, nem as leis brasileiras têm validade no Brasil, então... Mas, na prática, o nosso rocambole do inferno estava decretando que a Magnitsky não vale no Brasil. Isso é tão inútil quanto botar uma placa na Flórida proibindo a chegada de furacões. Há relatos de velhas voando. É o paradoxo da caneta do poder. Ela tem poder infinito dentro de sua jurisdição. Mas não adianta escrever uma revogação da lei da gravidade. A lei continuará a existir, independente de qualquer linha que a caneta mais poderosa do universo escreva. Claro, imediatamente os Faria Limers e os operadores de todo o sistema financeiro do Bananil reagiram assim. O próprio jornal oficial do regime supremo PT, o Globo, tremeu e teve que dar voz aos verdadeiros donos do dinheiro, que trataram Dino como uma criança que caiu 198 vezes de cabeça do berço e que agora, comendo terra e lambendo ranho, tenta projetar um foguete da NASA. Lei Magnitsky, o equívoco de Dino, segundo o banqueiro da Faria Lima. Silêncio! A Faria Lima está desfazendo o L. A coisa foi tão séria que pouco tempo depois o mesmo colunista mandou outro recado. Apesar de Flávio Dino, os bancos brasileiros terão que se render a Magnitsky. Lauro Jardim é a voz de Daniel Esteves. Dino tá lascado. É oficial, o rocambole do inferno tomou um passa-fora da Faria Lima. O que a matéria diz? Que apesar do Dino, os bancos brasileiros vão ter que ajoelhar perante a lei Magnitsky. Que ele age como se Wall Street estivesse esperando o carimbo do STF para funcionar. Um diretor de banco resumiu o choque da classe e disse: não existe a menor chance de ignorar a Magnitsky. Claro, né? O cara lá de Brasília pode até mandar papel timbrado com cheiro de café e pão de queijo, mas quem manda de verdade é a OFAC, o braço financeiro do tio Sam. É ela que diz quem entra e quem sai do jogo do dólar. Ignorar isso seria como tentar usar cheque sem fundo em Las Vegas. Você sai sem fichas e ainda toma enquadro. Hoje, o Chandler Clayson já vive na versão deluxe do Serasa Internacional. Não pode fazer câmbio em dólar, não pode usar Visa, Mastercard, Amex. Deve estar sobrevivendo à base de fiado no boteco. Investimento nos Estados Unidos? Só se for em DVD pirata. E pior, Trump pode a qualquer momento aumentar a dose e mandar bloquear até a conta corrente do ministro. Aí, o diretor do banco criou o termo perfeito. Isso que o Dino quer é incumprível. Traduzindo, o rocambole pode espernear, berrar, gritar soberania nacional na pracinha, mas no fim os bancos vão ter que fechar a conta do Chandelle. Porque no duelo Dino versus dólar, adivinha quem ganha? Aliás, o problema nem é só o dólar. País que desafia a lei Magnitsky acaba retornando para a idade da pedra. Olha que cenário apocalíptico nos aguarda, desenhado em detalhes pelo advogado Davi Aragão, que atua nos Estados Unidos e é um dos maiores especialistas de Magnitsky.
Agora, imagine se o governo Lula, pressionado pela blindagem do STF, decida ir além das palavras. Imagine que obrigue os bancos brasileiros a descumprirem as sanções, que instrua o Banco Central a não colaborar com os bloqueios de ativos. Imagine que o Brasil oficialmente declare: não reconhecemos a Lei Magnitsky dentro do território nacional. Bancos brasileiros não cumprirão essas determinações. Isso não é ficção, é exatamente o que alguns países já tentaram fazer. E eu vou te mostrar exatamente o que aconteceu com eles. Quando o país desafia as sanções primárias da Lei Magnitsky, os americanos ativam algo que é chamado de Protocolo de Destruição Total. É uma segunda linha de ataque criada especificamente para quebrar países rebeldes. É como se fosse uma guerra em duas frentes. Primeiro, eles atacam a pessoa sancionada. Depois, atacam quem protege essa pessoa. E o Brasil inteiro pode acabar virando alvo disso. Vou explicar cada uma das armas dessa máquina de guerra financeira. A primeira arma são as sanções setoriais contra o sistema bancário brasileiro. É como se os americanos cortassem todas as artérias que ligam o Brasil ao sistema financeiro mundial. O mecanismo funciona assim. Eles criam uma lista negra secundária. Se bancos brasileiros conscientemente descumprirem sanções do Magnitsky, entram automaticamente nessa lista. E aqui está o truque perverso. Não precisam sancionar todos os bancos. Basta sancionar 2 ou 3 bancos. Imaginem o Banco do Brasil sendo incluído na SDN List. Resultado, o banco não pode fazer mais correspondent banking com qualquer banco americano. Não pode processar pagamentos em dólares. Não pode participar de financiamentos de comércio exterior. Mas a coisa fica ainda pior. Por causa da regra de contaminação, qualquer banco brasileiro que fizer negócios com o Banco do Brasil sancionado também fica sob suspeita. É como uma doença que se espalha pelo sistema inteiro. 48 horas, todos os grandes bancos brasileiros estariam isolados. Itaú, Bradesco, Santander, todos cortados do sistema financeiro global. É a morte clínica do sistema bancário nacional. Protocolo de escalada automática. Aqui está o que torna essa arma tão terrível. Ela tem escala automática. Os americanos criaram um protocolo que funciona como uma máquina de guerra sem piloto. No dia 1, o primeiro banco é sancionado. No dia 3, bancos correspondentes americanos cortam relação. No dia 7, sistemas de pagamentos internacionais bloqueiam transações. No dia 15, bancos europeus cortam relações por medo de contaminação. No dia 30, o sistema bancário brasileiro está completamente isolado. É uma máquina que funciona sozinha, não precisam de nova decisão política. Tudo acontece automaticamente. E aí entra um efeito dominó tecnológico, o apagão digital. A segunda onda de ataques vem pelas empresas de tecnologia. E aqui está onde a coisa fica verdadeiramente aterrorizante. Amazon Web Services hospeda 60% da infraestrutura digital dos bancos brasileiros. Microsoft fornece sistemas operacionais para quase todos eles. Oracle roda base de dados. Cisco conecta as redes. VMware virtualiza todos os servidores. Quando um país é marcado como não compliance com sanções, essas empresas entram em pânico total. Não porque odeiam o Brasil, porque tem terror de perder acesso ao mercado americano. A Amazon fatura 500 bilhões de dólares por ano, sendo que 70% disso vem dos Estados Unidos. Ela não vai arriscar esse negócio para proteger alguns bancos brasileiros. É uma matemática simples. Vou descrever exatamente como seria o apagão tecnológico. Na semana 1, o serviço de hospedagem da Amazon anuncia a revisão de compliance, que é um eufemismo para vamos ter que cortar vocês. Bancos brasileiros têm 30 dias para migrar de servidores. Na semana 2, a Microsoft cancela as licenças de Windows Server. A Oracle bloqueia atualizações de segurança e a Cisco para com suporte técnico. Na semana 3, a Google bloqueia as APIs de pagamento. A Apple remove os aplicativos bancários dos sistemas da App Store. Samsung Pay para de funcionar. Na semana 4, toda a infraestrutura tecnológica dos bancos brasileiros está em colapso. Até o Pix pode parar de funcionar com isso. Cartões de crédito, então, nem se fala. Quase todos de bandeira americana. A Internet Bank completamente sai do ar. É como se alguém desligasse a eletricidade de todo o sistema financeiro nacional simultaneamente. A segunda arma poderosa é o sequestro das reservas internacionais brasileiras. E aqui vem uma informação que vai chocar vocês. O Brasil tem 370 bilhões de dólares em reserva. Sabem onde 280 bilhões estão guardados? Em bancos americanos, europeus e treasuries do governo americano. É como guardar suas economias justamente na casa do inimigo. Os americanos não chamam isso de confisco. Eles usam termos técnicos: investigação de compliance, revisão de origem de fundos, auditoria de antilavagem, mas o resultado é o mesmo, o dinheiro fica totalmente congelado. O processo funciona mais ou menos assim. O Treasury Department, o Departamento do Tesouro, abre uma investigação administrativa sobre as reservas brasileiras. Alegam suspeita de que o dinheiro pode ser usado para facilitar violações das sanções aplicadas pela Lei Magnitsky. Durante a investigação, que pode durar anos, as reservas ficam totalmente bloqueadas. O Brasil não consegue acessá-las, não consegue vender os títulos do Tesouro americano que possui, não consegue movimentar qualquer tipo de depósito. É como se o Brasil acordasse um dia e descobrisse que 75% das suas reservas internacionais viraram papel de parede. Do dia para a noite, o país fica sem capacidade de defender a sua moeda. A terceira arma, desconexão do sistema SWIFT, é a arma nuclear do sistema financeiro internacional. SWIFT não é americano, ele é belga, na verdade, mas está totalmente dominado pelos americanos. Ele tem poder de veto sobre qualquer tipo de decisão, e quando os americanos pressionam, os europeus sempre cedem. O processo tem 3 fases. Primeiro, fazem a ameaça. SWIFT está revisando a participação de bancos brasileiros devido a violações de compliance de sanções.
É um tiro de advertência. Bancos internacionais ficam apavorados, começam voluntariamente a reduzir transações com o Brasil. É como se o Brasil começasse a ficar com lepra financeira. Segundo, começam o isolamento seletivo. Bancos brasileiros ainda podem usar o SWIFT, mas com muitas restrições. Transações começam a demorar muito mais do que o tempo normal, e os custos ficam ainda maiores para as transações vindas do Brasil. É como se transformassem todas as autoestradas em estradas de terra e completamente esburacadas. Você ainda consegue chegar no seu destino, mas vai demorar 3, 4 vezes mais tempo, além de custar muito mais caro. E o terceiro, se o Brasil continuar resistindo à desconexão total, bancos brasileiros são simplesmente expulsos do sistema SWIFT. Resultado, o Brasil vira uma ilha financeira sem poder negociar com qualquer lugar do mundo. Não consegue receber pagamentos de exportações, não consegue pagar importações realizadas. O comércio internacional brasileiro para completamente, entrando em total colapso. A quarta arma, transformar commodities brasileiras em produtos tóxicos. É uma arma de destruição massiva econômica. O Brasil exporta 280 bilhões de dólares por ano. 65% são commodities. Soja, milho, café, minério de ferro, petróleo. Imaginem se esses produtos virassem radioativos comercialmente. Ou seja, ninguém poderia comprar do Brasil sem sofrer algum tipo de sanção dos Estados Unidos. Os americanos criam o que chamam de lista de contaminação comercial. Qualquer empresa que comprar commodities brasileiras, enquanto o Brasil proteger sancionados pela Lei Magnitsky, pode ser também sancionada. É uma estratégia de terror psicológico. Eles não precisam sancionar todas as empresas. Basta sancionar 2 ou 3 grandes, como exemplo, que todas as demais irão seguir. Imagine que sancionem as americanas Cargill e Hunter Daniels Midland por comprarem soja brasileiro, que são grandes compradores. No dia seguinte, todas as outras trade companies param de comprar com medo de também serem sancionadas. É como se criassem uma epidemia de medo no mercado de commodities. O Brasil vira pária comercial do dia para a noite. A quinta arma, uma que pouca gente conhece, mas é devastadora. Pressão sobre as seguradoras internacionais. Todo comércio internacional depende de seguros. Navio carregando soja precisa de um seguro marítimo. Avião carregando café vai precisar de seguro de carga também. Até a refinaria de petróleo precisa de seguro de responsabilidade civil. E 95% das seguradoras internacionais são americanas ou europeias. A Lloyds de Londres, a AIG, a Zurich, Allianz. Quando americanos pressionam, elas param de segurar cargas brasileiras. Resultado, navios param de sair dos portos brasileiros. Aviões param de carregar produtos brasileiros. É como se o Brasil fosse declarado não segurável. Muito didático, até a Janja consegue entender. O custo do cabeça de manequim vai ser alto demais, mesmo para quem tem grana para aguentar. Será que vale a pena? Quanto vale o cara? A resposta não demoraria. Afinal, Paulo Figueiredo afirmou que o comunicado às autoridades americanas foi feito minutos após a divulgação da decisão do ministro Gordino. Estados Unidos são informados sobre decisão de Dino que barra leis estrangeiras. Pois é, a coisa tá tão grave que até Andréa Sagui descobriu que Paulo Figueiredo não é um blogueiro e que Eduardo Bolsonaro não é um fritador de hambúrguer. E na sexta-feira passada, Eduardo Bolsonaro publicou uma foto dele e de Paulo Figueiredo ao lado. Aqui, ó, muito obrigada, produção. O Scott Bessent aqui no meio, o secretário do Tesouro de Trump, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, no mesmo dia em que a reunião com a Haddad estava marcada. Aí ele publicou assim, quarta-feira, 13 de agosto, tivemos uma excelente reunião com Scott Bessent. É uma oportunidade única poder conversar sobre o Brasil e a América com alguém tão preparado. E aí, aqui o que ele está dizendo assim, vocês não são recebidos, mas nós somos. E deixando aqui isso registrado em foto. Aí o que eu apurei desse encontro, tá? Esse encontro durou cerca de 1 hora e os dois entregaram um relatório sobre como os bancos não estariam cumprindo a Lei Magnitsky no Brasil na visão deles. Aí, quando acabou a reunião, Paulo Figueiredo pediu uma foto, eles toparam tirar e depois eles conversaram internamente sobre como seria essa divulgação. E aí eles receberam um sinal verde do Marco Rubio, que foi consultado e deu sinal verde para que a foto fosse publicada. Por que tudo isso é importante? Para mostrar como eles fazem questão de deixar claro de que lado eles estão. Aí você fala assim, mas é óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Todo dia precisa ser dito. Então tinha uma reunião marcada do ministro da Fazenda brasileiro com o Scott Bessent. Até fui perguntar, mas o que ele justificou? Ah, não, foi um agendamento protocolar. Não foi isso que disse a Haddad, nem o Ministério da Fazenda, nem o governo brasileiro. Tinha até link já, enfim, estava agendada de fato a reunião, né? Eles estão querendo deixar claro, Daniel, que o secretário do Tesouro americano não quer conversa com o governo brasileiro. Não parece... Andréa Sagui indignada. É colírio. Grande dia.
Contando os dias para que essa emissora também tenha uma bela magnetização. Ao cair da noite, caiu também a ficha entre os jornalistas. O decreto do Gordino era mais inútil que olho azul em gente feia, e os americanos estavam rindo da tentativa juvenil de proteger o cabeça de espelho. Aliados do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, avaliam que a decisão do ministro Flávio Dino de barrar a validade de leis estrangeiras no Brasil não tem efeito prático. A apuração é do nosso analista Caio Junqueira. Eles dão o exemplo da China, que mesmo com uma lei anti-sanções multinacionais instaladas no país, continuam obedecendo às sanções norte-americanas. De acordo com os interlocutores, essas decisões falham porque ignoram o poder financeiro dos Estados Unidos. Como o dólar é a principal moeda do comércio global, as sanções aplicadas pelo país são quase impossíveis de contornar. Os aliados dizem ainda que essas medidas representam um risco desproporcional porque, para as empresas, a multa e a perda de acesso ao sistema financeiro norte-americano são consequências mais graves do que sanções locais por descumprir uma lei de bloqueio. Eles também argumentam que a decisão de Flávio Dino pode causar o isolamento econômico do Brasil. Pois é, a China não conseguiu driblar, mas o Dino acha que consegue. E aí, a bomba atômica final. O Departamento de Estado dos Estados Unidos resolveu dar um chega pra lá na dupla sertaneja Dino e Xandão, que passou o dia inteiro ensaiando a coreografia do Ninguém Me Pega, Ninguém Me Pega, em cima da Lei Magnitsky. Pois é, pegou. Na nota oficial, os americanos basicamente carimbaram na testa do Moraes: produto tóxico. Tipo cigarro com aviso de câncer, só que no caso dele o risco é econômico, jurídico e reputacional. Quem chega perto, pega a contaminação. E não foi recado cifrado não. A Embaixada dos Estados Unidos publicou a mensagem em bom português, bem claro, para ninguém dizer que não entendeu o inglês. Nenhum tribunalzinho amigo pode anular sanções americanas. Nem o Supremo, nem Dino, nem Papai Noel. Para completar, os Estados Unidos avisaram seus cidadãos: nem pensar em fazer negócio com Moraes, hein? E ainda mandaram um alerta global: quem bancar o tóxico também entra na lista negra. Ou seja, até quem der uma moedinha no pedágio do Xandão corre risco de cair na malha fina do tio Sam. Resumo: Dino tentou bancar o malandro, Xandão tentou bancar o intocável, mas a brincadeira acabou. Alexandre de Moraes é tóxico para todas as empresas legítimas e indivíduos que buscam acesso aos Estados Unidos e seus mercados. Nenhum tribunal estrangeiro pode anular as sanções impostas pelos Estados Unidos ou proteger alguém das severas consequências de descumpri-las. Cidadãos americanos estão proibidos de manter qualquer relação comercial com ele. Já cidadãos de outros países devem agir com cautela. Quem oferecer apoio material a violadores de direitos humanos também pode ser alvo de sanções. Toma essa tijolada! Brutal. It's over. Acabou pro Didinho. Ele não faz ideia da merda que fez. Vem aí mais sanção. Tá chegando o lanche do Gordino. Começou o tic-tic-tic-tic-tac. Não há como proteger Alexandre de Moraes. E, para nossa diversão, também não há como proteger o emocional dos jornalistas a serviço do regime. O comentarista da Globo News e sósia do Nesto da Capitinga, Gerson Camarote, estava uma pilha de nervos. Quando a gente vê essa nota da Embaixada Brasileira no dia que sai a decisão do ministro Flávio Dino, você não espera nem uma semana, nem digerir o tema, já é em cima do lance, mostra o seguinte, que o governo Trump está, de fato, também escalando a crise, ou seja, está dobrando a aposta e está mandando recados.
Então, hoje você tem uma situação de incerteza, não exatamente em relação ao ministro Alexandre de Moraes, mas sim como as instituições financeiras do Brasil, os bancos brasileiros, vão tratar isso. Vão responder à justiça brasileira ou vão responder às sanções americanas? Porque os bancos brasileiros, em praticamente quase toda a totalidade, os bancos operam nos Estados Unidos, têm negócios, têm escritórios nos Estados Unidos. Então, é uma situação extremamente delicada. E o que o governo Trump está fazendo é justamente emparedar a justiça brasileira através das instituições financeiras. Olha que situação e que movimento para atingir, inclusive, a soberania brasileira. Tá gaguejando, né, Camarote? Incrível como dá para saber se algo é bom ou ruim pela cara dos jornalistas. Jornalista triste, bom para o Brasil. Jornalista feliz, ruim para o Brasil. Enfim, descobriram o valor daquele cheque em branco que deram a um ex-presidiário que não apresentou nenhum projeto de governo na campanha eleitoral. Tá aí a conta. Flávio Dino colocou os financiadores da campanha de Lula, Itaú e Bradesco, na parede. E agora o consórcio de imprensa entrou no modo desespero. É o puro suco do bananinho. Se alguém está emparedando as instituições financeiras, é o STF, não o governo americano. E isso nem é uma questão de debate, mas fato. Que surpresa, né? O judiciário fazer política só podia dar em imperícia. E no fim das contas é sempre assim. No desenho, o Tom termina com os olhos esbugalhados, o rabo chamuscado e o bulldog em cima dele. No Brasil de 2025, a cena é parecida. Dino e Xandão acharam que podiam mandar na coleira do bulldog americano, mas quando o bicho se soltou, não teve muro, não teve lei fajuta, não teve STF que segurasse. Agora, resta a eles correr como um gato apavorado, rezando pro Spike cansar da brincadeira. Spoiler? Não vai cansar. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.